Reverendíssimas Madres Superioras, queridos irmãos superiores, a quem eu saúdo, os demais irmãos e irmãs na vida consagrada, religiosa, ao querido povo de Deus, que a esta hora está rezando também conosco, acordados ou dormindo, diz São Paulo, o que importa é que estejamos a Cristo unidos. E aqui nós estamos. E aos que são devotos de São José dormindo, ou os que pousam no Espírito, fiquem na paz. Iniciamos hoje o Evangelho de São João, no seu grande discurso sobre o pão da vida. E é importante nós prestarmos um pouco atenção que o Evangelho de hoje está nos falando para que nós compreendamos o que nos próximos dias nós vamos meditar. Aqueles que por acaso derem uma cochilada, podem depois voltar à fita, o disquete aí, rever, para poder acompanhar a liturgia dos próximos dias e então entender o porquê que o texto de São João, no capítulo 6, do capítulo 6, está inserido neste tempo da Páscoa. Mas aqui eu quero fazer um parêntese e quero só me redimir. Ontem eu falando do gênio da lâmpada, ontem eu falando do único homem que nos deu a luz, eu falava que o nome dele era Thomas Jefferson, mas que na verdade é Thomas Edison. Peço desculpas e aqui me redimo. Mas o texto que hoje nos é proposto inicia-se em Tiberíades, no Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de água doce. E ali nós vamos perceber a mesma cena do livro do Êxodo. Jesus que atravessa o mar, a semelhança de Moisés. Jesus que vai e a multidão atrás, vai com ele. A semelhança do povo que também vai atrás de Moisés, atravessando o mar. Nós vemos aqui, portanto, o novo Moisés, o novo acontecimento. Moisés, o novo Moisés, Jesus de Nazaré, que atravessa o mar, que leva atrás de si o povo de Deus, numa nova libertação, numa libertação definitiva. A Páscoa, para a qual ele caminha e se prepara, pois nós estamos aqui no último ano de Jesus. Daqui a um ano, ele vai ser, portanto, crucificado. Será a nova Páscoa da nova lei. Mas Jesus, estando nessa região, ele vai discursar aos seus no monte. O monte é importante nós entendermos que é um grande simbolismo para falar do coração humano. Quando nós vemos na liturgia, nos textos bíblicos, monte ou montanha, uma colina elevada, nós estamos falando do coração humano. Do coração humano que fica elevado entre os órgãos humanos, fica no centro da pessoa humana. Então, falar de colina e falar de monte é falar exatamente do coração humano. E nós vamos, ao longo das Escrituras, percebendo alguns montes ou montanhas significativas para a história do povo de Deus. Nós recordamos lá no Gênesis 9, o Monte Ararat, que era o monte que Noé, depois das chuvas, pousou. É conhecido como o Monte do Repouso. Lá onde aconteceu também a aliança com Deus. Nós vemos também o Monte Carmelo, lá do primeiro livro de Reis, o capítulo 18, que é onde foi o diálogo que aconteceu entre Deus e Elias, no Monte Carmelo, que é conhecido também como o Monte da Dúvida. O monte em que Elias se colocava em dúvida diante de Deus e acolhe a voz de Deus através de uma brisa mansa, de uma brisa suave. Ele compreende a voz de Deus.
No capítulo 27 do Deuteronômio, nós vamos ver o Monte Ebal, conhecido como o Monte da Maldição, onde Deus, dando os seus mandamentos, e aqueles que não vivem estes mandamentos são amaldiçoados. No capítulo 28, nós encontramos o Monte Garizim, que é o Monte da Bênção, onde Deus abençoa todos aqueles que vivem e que praticam os seus mandamentos. No capítulo 26 de Mateus, nós encontramos o Monte Getsemane, que é o Monte da Angústia, onde Jesus está ali chorando, porque os seus últimos dias sobre a terra estão se esgotando. Nós encontramos também o Monte Horebe, que é exatamente o monte de Deus, o monte em que Moisés tem uma experiência de Deus, em Êxodo capítulo 3. Nós encontramos também o Monte Moriá, que é o monte do sacrifício, onde Abraão se encontra com Deus para ofertar o seu filho, em Gênesis 22. Nós vamos encontrar também o Monte Nebo, em Êxodo 34, quando Moisés tem a visão da terra prometida. Aquele monte, o Monte Nebo, é conhecido como o Monte da Visão. Nós temos o Monte das Oliveiras, que é o Monte da Oração, em Lucas 22, onde Jesus sempre está rezando com os seus ou a sós. Nós encontramos o Monte Sião, que está abundantemente nas Sagradas Escrituras em inúmeras passagens. É o monte de Deus. E nós também temos o Monte da Transfiguração, onde Jesus, lá em Mateus 17, revela o nosso futuro, mostra o que nós seremos numa realidade futura de ressurreição, na Transfiguração, no Monte Tabor. E nós também encontramos o Calvário, que é por excelência o monte de Deus, o monte do amor. Ali o próprio amor se dá, se dilacera, se entrega como oferta e como amor. Era um monte da dor, porque era um monte dos sacrifícios, mas se tornou um monte do amor. Jesus está constantemente no monte, como na liturgia de hoje. E lá ele está sentado para dialogar com aquela multidão. Multidão é sinônimo de descompromisso na Bíblia. É aquele povo que corre atrás dos milagres de Jesus. Diferentemente dos discípulos que estão atrás do Jesus dos milagres, enquanto a multidão está atrás dos milagres de Jesus. E Jesus está ensinando àquela multidão, bem como aos seus discípulos, dando a eles o seu testamento, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E nós iniciamos hoje este grande capítulo, o belíssimo capítulo de São João, o capítulo 6, que nos fala, que inicia falando da multiplicação dos pães. João não fala de milagres, que os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão falar. João fala de sinais, porque os sinais apontam para uma realidade superior. Jesus não quer que nós fiquemos nos milagres, nos sinais, porque os sinais não são o nosso destino. Quando nós saímos de viagem, nós não saímos para ficar nas placas, nos sinais. São indicativos que nos apontam um destino para onde nós vamos. João trata os milagres de sinais, para nos mostrar algo superior, algo que vem depois que é extraordinário. E aqui o milagre que Jesus realiza, que João chama de sinal, é exatamente o quarto sinal realizado por Jesus, dentre os 7 sinais realizados por ele no Evangelho de São João. O que nós escutamos hoje é o quarto.
fica no meio dos 7 sinais, para nos mostrar exatamente o grande valor que tem este sinal, que será sinal para a Eucaristia. E aí Jesus fala no monte, porque fala ao nosso coração. Ele quer que nós entendamos, que nós compreendamos e que nós acolhamos este sinal, que para os outros evangelistas vai ser um milagre. Ele quer que nós compreendamos e acolhamos no coração a sua própria palavra, que assume que se personifica em forma de pão. E que este pão não é simplesmente um pão material, porque aqui Jesus, como novo Moisés, levando atrás de si uma grande multidão, ele quer ofertar e oferecer gratuitamente a esta multidão o verdadeiro pão descido do céu, e não mais o maná que o povo comeu lá no deserto. E aí ele fala no monte, porque o monte, sendo essa representação do coração humano, ele quer que nós expulsemos de nós e dos nossos corações tudo aquilo que não nos faz bem, tudo aquilo que não nos faz crescer. Ele quer sanar todas as nossas dúvidas, ele quer expulsar todo o temor. Porque nós vimos, ao longo das Escrituras, inúmeros montes e montanhas presentes. Cada um tem um significado e traz um significado. Um é da provação, um é da dúvida, um é das lágrimas, um é da oração, um é do temor, um é do amor. Para dizer exatamente que são todos esses sentimentos que habitam no coração humano. Para dizer que todos esses sentimentos, bons e maus, habitam em nossos corações. E que ele está estabelecendo hoje, a partir deste capítulo, nesta liturgia, um novo significado, um novo monte. O monte do amor, porque a Eucaristia está ligada intimamente ao mistério da cruz. Para nos falar que o Calvário, que é o monte do amor, é agora o monte da Eucaristia. E nos nossos corações deve exatamente resplandecer esse mistério. O nosso coração deve exatamente buscar aquilo que sacia a nossa sede e a nossa fome. E aí Jesus, sentando no monte, vai falar aos seus, para sanar toda dúvida, todo temor, toda discórdia, tudo aquilo que os montes vêm representando ao longo das Escrituras. Além de todos esses sentimentos, um dos sentimentos maus que se sobressai em nossos corações é a inveja. É também um dos sentimentos que habita em todos nós, que habita em todos os nossos corações. É um sentimento mau que Jesus quer sanar, porque é o sentimento que os fariseus e os saduceus na primeira leitura têm contra os discípulos, desejando a morte deles e desejando calá-los diante do Evangelho. Este sentimento Jesus quer sanar dos nossos corações, não a partir das superstições que muitas vezes nós temos. E nós podemos achar que nós combatemos o mal com o mal. A inveja, que é o tema deste dia, rezado por vocês no cerco de Jericó, rezado pelo exército de São Miguel, é exatamente um sentimento que nos mata por dentro, que nos corrói e que habita também em todos os nossos corações. Nunca ninguém diz ou reconhece que é invejado, que é invejoso, aliás. Todo mundo se acha sempre invejado. O nome inveja significa não ver. É alguém que não tem a capacidade de enxergar suas próprias qualidades. É alguém que deseja o mal para o outro, que não suporta ver a felicidade do outro, que não suporta ver o outro se dando bem. O invejoso é aquele que não é simplesmente
aquele que deseja os bens do outro, mas é aquele que deseja os bens do outro e deseja destruir a felicidade do outro. E este mal corrói e destrói, sobretudo, quem sente, e quem vive e quem reproduz esse sentimento. E isto não é combatido com inúmeras superstições que muitas vezes nós nutrimos na nossa vida. Superstições de trevo de 4 folhas, de 3 folhas, não são com olho de boi ou rabo de coelho. Todas essas superstições são pecados contra o primeiro mandamento. Todas essas superstições são pecados gravíssimos contra Deus. O mal que habita em nossos corações, as dúvidas e tudo aquilo que vem do mal que habita em nós, só pode ser combatido com o amor. E este amor se dá na Eucaristia. Jesus hoje realiza um milagre para permanecer conosco para sempre, para estar no meio de nós e saciar a nossa fome. Ele que faz um milagre, como sinal falado por São João, para saciar uma grande multidão de 5.000 homens. 5.000 representa exatamente uma cidade preparada para a guerra, uma cidade preparada para o combate, uma cidade que está apta para guerrear. Isso mostra exatamente que o alimento que Jesus nos dá, como pão vivo descido do céu, é a arma que nós mais precisamos para combater o inimigo infernal, para combater o inimigo da nossa alma. E a Eucaristia dada por Jesus, posteriormente a este Evangelho de hoje, porque hoje ele como que ensaia e mostra que ele tem poder e é capaz de domar a matéria, ele é capaz de fazer da matéria o que ele quer, porque antes de iniciarmos esse evangelho, nós escutávamos nos capítulos anteriores, Jesus curando o cego de nascença, Jesus caminhando sobre as águas, para nos fazer perceber que Jesus domina toda a matéria e toda a natureza. E ele pode se dispor, como ele bem quiser, também do pão, apresentando o pão como seu próprio corpo e como seu próprio sangue, dado como alimento por nós e para nós. E aí o povo reconhece como o profeta. Mas é exatamente o que o autor do Evangelho quer nos fazer perceber. Ele é o novo profeta. Ele é o profeta por excelência, profetizado lá por Deuteronômio 18. Ele é o novo Moisés, que toma o seu povo pela mão, que caminha com o seu povo para que este povo seja discípulo e não mais povo. Porque o povo que procura Jesus o procura por aquilo que ele pode oferecer, pelo oba-oba. Diferentemente dos discípulos que estão atrás de Jesus porque assumiram com ele um compromisso, assumiram com ele uma vida, assumiram com ele um projeto, tomaram para si o projeto de Jesus. Estes são os discípulos, aqueles que caminham disciplinando a sua própria vida atrás do Mestre. E estes discípulos não são decepcionados ou abandonados, são sustentados pela sua palavra e pelo seu corpo. Alimentos esses que fazem combater todo tipo e espécie de mal que vem tentando destruir o seu povo. Nós somos esses discípulos que caminhamos no Senhor, não desolados, sozinhos, mas sustentados e abastecidos pela sua palavra e pelo seu corpo. Ele que habita em nossos corações, ele que quer repousar em nossos corações, ele que quer habitar em nossos corações como um novo monte, não como um monte geográfico, mas agora como um monte dos nossos corações, para saciar a nossa fome e sede e para destruir toda espécie de mal que nele habita. Toda dúvida, toda forma de incredulidade, toda tibieza,
toda inveja, toda maledicência. Nós só combatemos o mal com o bem e nunca o mal com o mal. A liturgia de hoje quer nos introduzir no grande mistério que nós vamos contemplar ao longo desta e da outra semana, que é o mistério da Eucaristia. O que Jesus realizou para que nós percebamos que o que vem depois é superior ao milagre realizado por Ele hoje. Ele que toma 5 pães e 2 peixinhos, de um menino que sequer aparece o nome nas Escrituras, para nos dizer que Deus realiza os seus milagres, realiza os seus portentos e as suas maravilhas, age na vida de todos aqueles que se fazem pobres, de todos aqueles que se fazem mendigos, de todos os simples, de todas as pessoas que acolhem com o coração aberto, mesmo que não apareça o nome, mesmo que o nosso nome não seja reconhecido, mas diante da nossa humildade e pobreza, o Senhor se faz presente. O Senhor quer nos ajudar a caminhar. E o Senhor quer fazer muito mais do que nós imaginamos. Ele quer que a nossa vida transborde no mundo como uma vida cheia de graça, como uma vida cheia de bênçãos, como uma vida cheia de benefícios do Senhor. E esses benefícios não vêm com superstições, não vêm com outras coisas que possam tentar ocupar o lugar que é do Senhor em nossos corações. Essa saciedade e esse engrandecimento do Senhor em nós vem por Ele mesmo, autor de todo o bem, consumador da nossa fé. A Eucaristia é o sacramento por excelência. Os outros sacramentos nos dão a graça. Pela Eucaristia nós recebemos a própria graça, o próprio autor da graça, o próprio Senhor, que quer se fazer morada em nós. Ele nos ajuda a atravessar o deserto, Ele nos ajuda a atravessar o oceano, Ele nos ajuda a atravessar as dificuldades, mas abastecidos por Ele, sustentados por Ele, como Ele fez hoje no Evangelho. O novo libertador, o novo Moisés, aquele que veio de fato nos resgatar da escravidão do antigo faraó, do demônio, do pecado e da morte. Nesta Eucaristia de hoje, rezemos por todas aquelas pessoas que ainda não têm acesso à Eucaristia, para que o milagre do Senhor, para que os benefícios do Senhor cheguem também aos seus corações e expulse todo o temor, toda a vaidade e todo o pecado, porque caso contrário nós caminhamos para a nossa própria destruição, nós caminhamos para a ruína. Que o Senhor nos ajude a entender que o que nós temos de mais essencial, que nós temos de mais valoroso, é Ele mesmo, que se dá na Eucaristia e que nutre os nossos corações pela sua palavra. Tomemos consciência disso e valorizemos cada vez mais aquilo que de fato deve ser mais importante para a nossa caminhada e para a nossa história. O próprio Senhor que se faz tocar por meio do pão sagrado, por meio da Eucaristia. Ao longo da semana nós meditaremos esse texto e que ele possa de fato se enraizar em nossos corações, que ele possa falar aos nossos corações e não entendermos a Eucaristia como um mero amuleto ou superstição, mas como o próprio Senhor da vida, que dá a vida a todo aquele que o toma. Não simplesmente o toma pela boca, mas que o consome no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.